Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa com a doutora Maitê Pimentel e o assunto é libido feminina. Traduzindo em miúdos, o desejo sexual da mulher. É isso. O que muito interessa, né? Pois é tabu ou não é mais? Acho que hoje em dia a gente se fala mais sobre esse assunto, né? Mas muitas mulheres têm dúvida, será que meu libido tá bom? Será que é normal ter 2 relações por semana, 3 relações? O que é normal, né? O que se espera da fisiologia, da sexualidade da mulher? Mas tem um padrão de normal e não normal? Você sabe que esse padrão muda. Por exemplo, países frios, as pessoas têm menos relação sexual. Países quentes têm mais. Pessoas com poder aquisitivo maior têm menos relação sexual. Isso são dados que a gente tem dos Estados Unidos. Então, o que é normal? Depois dos 45 anos também abaixa muito a frequência. Mas o brasileiro, a frequência média, numa idade sexualmente ativa, é 2 a 3 vezes por semana. Isso é em pesquisa? Isso em pesquisa. E dá para confiar na pesquisa ou as pessoas mentem? Eu acho que nesse caso mente um pouco, né? Porque é difícil alguém assumir, eu não tenho tanta relação sexual, né? Mas a gente vê que é uma queixa muito frequente no consultório. A maioria das mulheres que vêm para outros motivos, né? Perder peso, tireoide, elas queixam de perda de libido. Então vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto e depois perguntas do pessoal de casa. Doutora Maitê, é mito ou verdade que diabetes e hipotiroidismo diminuem o desejo sexual da mulher? É verdade. E do homem? Tá? Também. E do homem também. E pior no homem, porque muitas vezes, por exemplo, o diabetes, ele é uma doença crônica associada com hipertensão, dislipidemia, já deixa a pessoa num estado que tem menos libido. No homem, quando a gente tem entupimento dos vasinhos, você tem impotência sexual, você não consegue ter ereção, né? E, por exemplo, o hipotiroidismo, quase 70%, 50% a 70% das mulheres queixam-se de perda de libido. No caso do hipotiroidismo, né? Então, assim, você fala, só porque, por exemplo, diabetes tem açúcar, abaixa o libido? Não. O diabetes, ele aumenta a insulina e dá resistência insulínica no cérebro, que diminui um hormônio que chama dopamina, que é o hormônio da execução, Rê. Então, quando a gente, sou determinada, eu quero fazer isso, eu vou executar, tem dopamina. Diabético tem menor índice de dopamina, então não é nem questão de vontade sexual, é de não começar o ato sexual. Então, isso acontece muito com as mulheres. Não é que não tem o desejo, elas estão cansadas, preguiçosas, não querem começar. Isso acontece muito no diabético. É mito ou verdade que remédios para doenças crônicas interferem na libido? É verdade. Então, às vezes, a gente está tomando algum remédio que não tem noção que isso está mexendo no libido, porque parece estranho. Por exemplo, analgésicos opioides. Você está com dor na coluna, ou dor, uma artrose, e você está usando o remédio para dor. Eles dão muita perda de libido. Outro, antihistamínico. A pessoa tem alergias crônicas, ela toma antihistamínico. Também diminui. Também diminui o libido. Anticonvulsivante, que você tem que tomar o resto da vida, é obrigatório. Eles aumentam a prolactina no cérebro, que também diminui o libido. Então, tem coisas que, por exemplo, você tem que tratar o libido porque não dá para tirar o remédio. Então, sempre você que está usando remédio cronicamente, pergunta para um médico, será que esse remédio mexe no meu libido? Porque você pode melhorar esse libido ou trocar o remédio que está causando isso. E o médico seguramente vai saber dizer se sim ou se não. Sim, e quando não sabe, procura para endócrino, sempre sabe mais, ginecologista também sempre sabe muito desse assunto, não é? Tá. É mito ou verdade que a libido aumenta gradativamente após a menstruação? O que você acha? Eu acho que sim, acho que é verdade. Olha o que acontece. Vamos ver o quadrinho que a gente tem? Tem quadrinho, vamos. Quadrinho. Olha, é mito, tô errada. Porque isso todo mundo erra isso daí. Porque olha só como acontece. Eu vou até falar das fases, que eu acho que é legal a mulher se identificar com isso. Os homens também que estão aqui vendo, olha o que acontece com a mulherada em casa. Começou a menstruar aqui. Primeira semana, nenhuma mulher quer ter relação sexual. Primeira semana menstruando, do período. Sangrando, porque incomoda, é chato, mas é nesse período que a gente tem maior vasodilatação dos vasinhos do clitóris e tem mais orgasmo. Então, a mulher, se quiser fazer aqui, ela tá já aumentando o libido e ela tem o que é aumento de testosterona, de progesterona e de um hormônio chamado ocitocina, que ele dá a paixão, o amor. Então, se você tá na balada e vai conhecer uma menina, os homens, prestem atenção, e pegar a mulher nessa fase,
o beijo vai ser mais gostoso, ela com certeza vai se apaixonar por vocês. Se pegar a mulher na última fase, ela tá irritada, nervosa, chata, ela não vai se apaixonar. Brincando, né? Mas sim. Segunda fase, antes de ter o período fértil, que é o 14º dia. Tá. Aqui tá subindo a testosterona, o estrógeno, aqui a mulher tem muito libido. Então a segunda semana é que parece aquele desejo de homem, que você quer toda hora ter relação sexual. Passou aqui, por que você quer? Porque, olha, o corpo é perfeito. Aumentou o desejo, ela vai ter relação e ela pode o quê? Ter o nenenzinho aqui. Perfeito. Se engravidar, continua o gráfico para cima os hormônios. Se não engravidar, caiu. Cai. Terceira semana, começam a cair os hormônios. Então a mulher não quer tanta relação, ela quer carinho, aconchego. E na última semana, chata, irritada, dor de cabeça, não quer ter relação, engorda mais ou menos 2, 3 quilos. E todos os hormônios caem. Então era mito mesmo, comprovadamente. Doutora Maitê, é mito ou verdade que o excesso de álcool pode ser um grande vilão do desejo sexual? Isso é verdade. Porque assim, quem é muito tímido, tem vergonha de chegar na pessoa, ou até de ter uma relação sexual, ela tomou um pouquinho de álcool, você libera. Então assim, você tem mais vontade, você fica mais solto. Só que se passa de um limite, para o homem, então, tem homens que não tem nem ereção, né, por causa disso. E mulheres ficam com sono, fica cansada e aí não tem a relação sexual. Então, álcool é legal, assim, falando é legal, álcool nunca é legal, mas álcool, você falar para desinibir, é legal para o libido. Agora, se passar de um limite, você já piora, bloqueia. É mito ou verdade que no período pós-parto é comum ocorrer a diminuição da libido? Isso é super verdade. E isso eu gosto de falar muito para os maridos. Por quê? Mulher depois que teve um nenenzinho. Os hormônios estão lá embaixo, é como se estivesse na menopausa. Isso é fisiológico. O corpo é perfeito, ele já faz desse jeito para quê? Para a mulher ter a cria, para amar, ela não quer mais saber de ter outro filho. Outra coisa, se está amamentando, produz-se prolactina. É o hormônio do leite. Esse hormônio bloqueia até de menstruar. Então, a mulher, quando está amamentando, dificilmente vai engravidar. Então, o corpo é perfeito. Nessa fase, por favor, tenham paciência com as suas mulheres. É normal não ter libido. Não é que gosta mais do filho do que do marido. Você sabe que isso tem muito desavença entre casais. Quando você vai estudar sexologia, relação do casal, essa fase é uma fase muito difícil. Porque a mulher não tem desejo e o homem fica inseguro porque tem um nenenzinho, né? Ela está totalmente voltada para isso. Tá. Na sequência, perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta da Carmen. Como recuperar o desejo sexual após a menopausa? Além de passar por isso, estou com a minha autoestima bem para baixo e acima do peso. Muito bem, Carmen. É normal aumentar o peso na fase de menopausa? Normal, a gente concentra a gordura visceral, né? Fora isso, caem os hormônios aí. Cabelo fica fininho, cansaço, indisposição, perde o libido, abaixa a serotonina, você quer comer mais doce. Isso é normal da menopausa. Existe tratamento? Sim, existe reposição hormonal, né? A gente tem vários tipos de reposição hormonal. Sempre procure seu médico, nunca pegue o remédio da amiga, por quê? O hormônio é sério. A gente tem que descartar câncer, história familiar, nódulos. Se a gente tiver alguma contraindicação, isso não pode ser feito. Aí é feito de outra forma, com alimentação, outros métodos, tá? Mas existe tratamento, sim. Toda mulher na menopausa, o metabolismo cai e fica com maior dificuldade para tudo. Então procurem ajuda, porque melhora muito quando a gente faz o tratamento. Perfeito. Mais uma pergunta da Cláudia. Há 2 meses estou tomando antidepressivo e percebi que a minha libido não está 0, mas sim menos 10. Isso tem relação com a medicação ou ocorre por causa da depressão? Ai, Cláudia, o que acontece? Depressão, você já não quer sair de casa, não quer ter relação com os amigos, não quer ter relação sexual, você já fica mais introspectiva, né? Agora, a maioria dos antidepressivos, principalmente os tricíclicos, eles fazem cair totalmente o libido. É o que ela falou, menos 10, né? Então aí juntam 2 fatores que estão se associando. E aí nesses casos, se a queixa é muito grave, a gente troca o antidepressivo. Existem alguns que não fazem isso e melhora o libido também, né? Então, resposta para Cláudia, os 2 fatores interferem. Sofia,
fazer exercícios fortes na academia pode prejudicar o desejo sexual da mulher? Uau! Então, toda atividade física ela aumenta a GH, epinefrina, adrenalina e aumenta o desejo sexual. Inclusive, uma das causas de não ter um bom libido é o sedentarismo. Tá? É bom fazer atividade física. É bom fazer atividade física, só que o excesso é overtraining. É atleta que faz mais de 80 quilômetros por semana. Está comprovado cientificamente que esses atletas, mulheres ou homens, elas diminuem seu libido, abaixa o nível de testosterona e aí a gente tem que, às vezes, diminuir a atividade física ou fazer reposição. Mas uma atividade física 3, 4 vezes por semana, de 45 minutos, 1 hora, até melhora o libido. Tá. Próxima pergunta da Paula. Troquei recentemente de pílula e senti que a minha libido caiu totalmente. Isso é normal na transição entre as cartelas ou devo me preocupar? Isso mesmo, Paula. Todo anticoncepcional tem o efeito colateral de diminuir o libido, porque o estrógeno diminui a testosterona. O anticoncepcional também aumenta o risco de trombose, aumenta a dor de cabeça. São fatores que você tem que pensar bem se vai usar. Agora, trocou a pílula? Gente, pelo amor de Deus, isso eu preciso falar. Toda menina que troca a pílula no mês sequente que você trocou, pode engravidar. Então, não é porque você está tomando a pílula nova, nesse mês você tem que tomar muito cuidado. E nesse mês os hormônios ainda não estão acertados. Então, pode piorar o libido, da dor de cabeça, inchaço, né? Retenção hídrica, a mama fica túrgida. Então, é verdade, Paula, na troca de anticoncepcional acontece isso. Mais uma pergunta da Thalita. Alimentos considerados afrodisíacos podem realmente ajudar no aumento do desejo sexual? Verdade. Pode? Pode. Não tem a história champanhe com os moranguinhos dentro? Tem. Porque o álcool vai desinibir. Os morangos, as sementinhas, elas têm zinco. Zinco é altamente potente em aumentar a libido. Ostra também tem bastante zinco, oleaginosas, amêndoas, nozes, caju também tem, né? Outra coisa que se usa muito é a maca peruana, que a gente consegue fazer até em comprimido, né? Que é do Peru, é uma leguminosa que aumenta a testosterona. E para você manter, por exemplo, no homem uma ereção sexual, existe o aumento de arginina, que também aumenta. Então, amêndoas, caju também aumenta. E melancia, engraçado, né? Tem esse componente. Outra coisa que também se usa, mas acho que não tanto, é abacate, porque abacate tem B6 que mantém a estabilidade dos hormônios. Mas o que mais aumenta é ostra. Tá. Para homens e mulheres. Homens e mulheres. Ô, doutora Maitê, se eu estiver identificando isso na minha vida, com que médico que eu converso? O de confiança, tem algum específico ou não precisa conversar nada e entende que é só uma fase? O libido é muito discutido, principalmente com o ginecologista, né, que quem sempre te tratou. A endocrinologia, que é a minha parte, ela também trata muito de libido, tá? Porque a gente cuida muito na parte de menopausa, não só do hormônio. A gente quer melhorar o cabelo, aí a gente quer emagrecer a pessoa, então a gente quer fazer um plus. Isso. E isso faz parte. Maravilha. Doutora Maitê Pimentel é médica, endocrinologista. Site da doutora Maitê, endoc.com.br, endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê, @Maitê_endócrino, Maitê, M-A-I-T-H-E, T-H-E, Maitê_endócrino. Obrigada por ter vindo. Seja bem-vinda de volta. Tá linda. Você também, cada dia mais, aliás. Obrigada. Voltou com um brilho diferente? Até a unha, ó, tá? Toda radiante. Vai com Deus.